Olá a todos, bem-vindos ao Planejardan. E tem muita gente que me pergunta qual é o melhor investimento. Chega para mim e fala: Ô Dan, me fala aí, qual que é o investimento bom aí para me fazer? E toda vez que alguém me pergunta isso, eu lembro quando eu fui no endócrino e quando eu cheguei lá ele me perguntou qual que era o meu objetivo. E eu falei: olha, eu quero ficar grandão, quero ficar monstro, quero ficar gigante. Essa é o que eu quero, é o meu objetivo. Aí ele olhou pra mim, falou: aham, então tá bom. Aí começou a fazer perguntas sobre meu hábito, né, meus hábitos de alimentação, questionou o quanto eu dormia, fez várias perguntas, pediu vários exames para depois realmente identificar como que nós iríamos começar o processo para eu atingir o meu objetivo. E primeiro eu tinha que perder peso, né, junto aí fazendo a manutenção de massa magra para depois pensar em ficar grandão. Então, em investimentos, o conceito é exatamente o mesmo. Não existe uma aplicação padrão para todo mundo. Não existe um investimento único que é bom para todos. Existem alguns pontos que são importantes para identificar o objetivo, né, do investidor e aí sim conseguir fazer uma recomendação mais assertiva. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês 2 pontos importantes que a gente precisa entender sobre o investidor antes de fazer qualquer recomendação. Vamos lá? Olá, vamos falar hoje sobre 2 pontos importantes para que o investidor tome uma decisão e saiba quais são os investimentos melhores para ele. Mas antes, você que ainda não é inscrito no meu canal, tá aqui ó, o link para você se inscrever, se inscreva no meu canal. Siga-nos também lá no Instagram, né, o Planejardan, e ative o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser alertado sobre esse vídeo. Pessoal, 2 pontos então importantes para a tomada de decisão no investimento, o que a gente primeiro precisa saber antes de fazer qualquer tipo de recomendação. Primeiro, API, perfil de investidor, ou também conhecido como Sustainability. O que é isso, Danilo? O que é o API e para que serve esse API? O API, toda instituição financeira, antes de você realizar qualquer investimento, precisa atualizar esse API, precisa fazer esse cadastramento, é obrigatório pela CVM. Tá? Então você precisa realmente conhecer aí o perfil de investidor do cliente antes de fazer qualquer recomendação. E esse perfil de investidor é um formulário que o investidor preenche e cada instituição financeira tem um formato diferente de fazer as perguntas, mas sempre com o mesmo objetivo, que é reconhecer o seu grau de conhecimento em investimentos, como que você agiria no momento de volatilidade, né? Se você resgataria, aplicaria mais, entender também um pouco mais com relação à sua renda e o seu patrimônio, capacidade de poupança, momento de vida que você está nesse momento. Então tudo isso é levado em consideração para criar aí o seu perfil de investidor. Depois que você preencher essas informações, o sistema vai te trazer um de 4 perfis. Ou um perfil mais conservador, que perfil conservador geralmente são os clientes que têm um curto prazo para investir ou não querem realmente correr nenhum risco, né? É aquele típico cliente ou aquele típico investidor que não aceita perder nada. Pode até render pouco, desde que não dê negativo. Pode dar no seu perfil um perfil moderado. O perfil moderado é o cliente que ainda assim preza a questão de rentabilidade, né? Ele até aceita uma baixa rentabilidade, não quer correr muito risco, mas uma pequena parcela para médio prazo, ele pode até aceitar correr um pouquinho mais de risco. O cliente arrojado, ele já tem uma linha de tempo mais de médio e longo prazo, geralmente, e ele já aceita oscilações e até oscilações negativas, com busca de uma rentabilidade melhor no médio e longo prazo. Agora, o cliente, né, o perfil agressivo, já é geralmente com visão de longo prazo, né, de médio a longo, mas maior parte de longo prazo. Ele conhece e sabe que os investimentos têm sim maior oscilação
e ele aceita, porque a visão dele é mais de longo prazo, e por mais que oscile durante o percurso, ele não fica tão preocupado, porque o intuito dele é de longo prazo. Então, primeira coisa, antes de eu te recomendar, né? Antes de qualquer pessoa te recomendar, precisa entender o seu apetite pelo risco. O quanto você está disposto a correr de risco para obter um retorno. Lembrando que, geralmente, quanto maior o risco você corre, maior o retorno exigido. Se você está num investimento de baixo risco, você não pode exigir grandes retornos. Para você conseguir grandes retornos, você sempre tem que abrir mão de alguma coisa. A gente já falou de riscos. Risco de mercado, risco de liquidez e risco de crédito. Então, para que você consiga um rendimento maior, você vai ter que expor o seu investimento a um risco maior também. Ou você vai investir em investimentos com menor liquidez, com prazo mais alongado, ou você vai investir em aplicações, investimentos com maior oscilação, ou então com maior risco de crédito. Você ainda que não viu o vídeo falando de risco, que não conhece, eu vou deixar aqui o link para você clicar e entender um pouco mais essas questões de risco. Perfeito. Então, a primeira coisa é entender o seu perfil de investidor. Segunda informação importante para que você tome uma decisão nos seus investimentos ou para que você receba uma recomendação de investimentos. É importante saber a sua fase de vida, o seu ciclo de vida, que é dividido em fases. Isso também acaba impactando um pouco no perfil de investidor. Como funciona? A primeira fase é a fase de acumulação. Então, dos seus 18, 20 anos até aproximadamente 50 anos, você está aí numa fase de acumulação, de guardar recursos. Você precisa guardar recursos para que você possa usufruir lá na frente. Então, qual é o correto? Você começou a trabalhar como um estagiário ou um emprego de 6 horas, é começar a ter uma capacidade de poupança. Claro, obviamente que ela não será alta no início, mas é importante já ter esse hábito de poupar e acumular riquezas, né? Acumular patrimônio. Então, dos 20 até os 50 seria a fase de acumulação. Você iria guardar recursos. Quando você chega nos 50 anos, você já está numa fase de consolidação. Você já tem um patrimônio e você só está consolidando. Para que, quando você tiver 65 anos, você consiga se aposentar, você vai ter a sua aposentadoria mais o complemento de tudo aquilo que você acumulou e consolidou. Então, veja bem, na primeira fase, que é a fase de acumulação, entende-se que, por você ter um prazo maior, né, um período longo para construir esse patrimônio, você poderia ou deveria correr mais risco para obter um maior retorno. Então, nessa fase, você poderia correr mais risco. Porque, por exemplo, se você compra uma ação de uma empresa grande, um período de 20, 30 anos aplicado nessa ação vai te trazer um retorno interessante, né? Com distribuição de dividendos, valorização da empresa, vai te trazer um maior retorno. Porque você também tem prazo. Por mais que tenha oscilações durante esse período, esses anos, a tendência é de uma recuperação no longo prazo. Agora, quando você já tem 50 anos, você já tem um prazo menor. Ou 55, 60 anos, você tem um prazo menor para recuperar esse recurso caso você tenha perdido em algum momento. Então, por isso que na fase de acumulação, geralmente é onde a gente corre ou deveria correr mais risco para conseguir um retorno maior. Na fase de consolidação, você já começa a diminuir a sua exposição a risco, porque você já não quer mais maximizar tanto o ganho da sua carteira. Você já tem um bom valor, você só quer mantê-lo, consolidar. Você só quer ter um rendimento acima de inflação. E na fase de aposentadoria, você começa a usufruir esse recurso. É interessante porque, se a gente for observar, acaba acontecendo o contrário, né? A gente acaba, no início, ao invés de acumular patrimônio, a gente começa a gastar recursos. Não tem muito hábito de poupar. A gente já quer comprar aquela roupa da moda, já quer sair, né? Sempre gastar dinheiro. A gente tem um hábito já de querer comprar um carro, já comprar alguma coisa. E a gente só começa a pensar em acumular patrimônio, geralmente,
na fase de 30 anos, 35, 40, que é quando você geralmente está pensando aí em um relacionamento mais sério, está pensando em constituir família, e aí você pensa em começar a constituir um patrimônio. Mas aí já sobra um prazo mais apertado. Então, aqui já é uma dica do Dan, tá? Uma dica do Planejar Dan para você. Você que é jovem, está começando agora aí no mercado de trabalho, excelente oportunidade para você começar o hábito de poupar. Guarde dinheiro. Eu sei que você pode falar, não, mas é muito tempo. Nossa, só lá na frente. Mas quanto antes você pensar nisso, menos recursos você vai precisar guardar por mês, você vai precisar poupar, e mais patrimônio você vai ter lá na frente. E vai poder ter uma aposentadoria tranquila, mantendo o seu padrão de vida. Principalmente porque você precisa diminuir o seu ritmo de trabalho, que é o que geralmente acontece, né? Conforme você vai chegando numa idade de 60 a 65, você já está com o corpo cansado, você precisa descansar, né? Você vai diminuir aí a sua capacidade produtiva e você precisa de um dinheiro trazendo rendimentos para você, você precisa de recursos para manter o seu padrão de vida. Então a dica que eu deixo hoje aqui nesse vídeo para você é: comece a poupar cedo, guarde seus recursos. Pessoal, então como eu costumo dizer, dinheiro não é só uma questão de quanto você ganha, mas o que você faz com ele, como você investe, como você trata o seu dinheiro. Gostou do vídeo? Faz sentido para você? Então eu deixei aqui embaixo alguns links, né, com alguns outros assuntos, caso você tenha interesse. Se inscreve no canal, ativa aí o sininho. Se gostou, dá um like. Compartilha aí com seus amigos que você acha que é importante entender esses conceitos de investimentos. E siga-nos também no Instagram, Planejar Dan. Muito obrigado. Até a próxima.